Meus amados irmãos, um bom dia, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Grato a Deus pelo alvorecer de mais um novo dia, um dia ensolarado, após uma semana aí que passamos de muitas chuvas, mas que o Senhor tem nos ajudado e nos guardado e nos livrado de todo o mal. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade. Antes mesmo de nós darmos início com a nossa oração, nós gostaríamos de ser gratos aos irmãos que têm intercedido aí uns pelos outros. E nós gostaríamos de dar as boas novas que o nosso querido amado irmão Josadã, ele já se encontra melhor, a irmã Andréia também. E aí, mas os irmãos não se esqueçam de continuar intercedendo uns pelos outros. Gostaria deste momento de solicitar oração pelo nosso amado irmão Paulo Eloy, que está carecendo das nossas intercessões. Ora, irmãos, vamos orar uns pelos outros, isto é bíblico e a palavra de Deus nos orienta assim. Então, desde já estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical com uma oração. Querido e soberano Deus, Senhor, nós te somos gratos, Senhor, porque, Pai querido, tu tens cuidado de nós. Senhor, nós te louvamos, rendemos adoração a ti, Senhor, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo, Senhor, que tu és Deus nos céus, tu és Deus na terra e tu és Deus sobre a terra também, Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, nós, Senhor, suplicamos as tuas misericórdias, ó Pai. Vem, Senhor, através da tua divina misericórdia, agir, Senhor, sobre toda o planeta Terra. Toma, Senhor, as nações em tuas mãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, neste momento tão difícil. Momento, ó Deus, em que as nações se encontram, ó Deus, muitas das vezes sem saber para onde ir, que estratégia tomar, Senhor. Mas, Senhor, que tu possas, ó Deus, usar do teu infinito amor, da tua infinita misericórdia, e assim, Senhor Deus, soprar, ó Deus, sobre as nações, ó Pai amado e santo, Senhor da glória, Pai amado, Senhor, sopra, ó Deus, sobre as nações agora, Senhor, um sopro, ó Deus, de saúde, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Senhor, eu te suplico, ó Deus, pela tua igreja, que se encontra espalhada sobre toda a face da terra. Ajuda os nossos amados irmãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, se conosco nesta manhã. Senhor, dá-nos da tua graça, dá-nos o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Pai amado, abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Dá-nos, ó Deus, uma manhã proveitosa, uma manhã abençoada. Que o teu Espírito possa estar conosco nesta manhã, Senhor. Que nós possamos, nesta manhã, Senhor, ministrar a tua palavra. E assim, Senhor, possamos, ó Deus, ser edificados em ti. Se conosco, ó Pai, nos ajuda. Eu te sou grato por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, desde já, vamos remir o nosso tempo. Estaremos ouvindo alguns louvores, como de costume na nossa escola bíblica dominical. Saúde aos nossos irmãos com a paz do Senhor. Mãe, vai pra cá. Vai pra cá. Aí. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, indigno. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meu Jesus, os desprezos sofreu, a minha alma só
meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meio Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver. Meu caminho, seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor por todas. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor, muito bom dia. Vamos continuar adorando ao Senhor. A gente preparou uma canção aqui que conversa com o tema da nossa lição. Essa é uma lição muito comum e muito conhecida na igreja evangélica americana, que é a Amazing Grace. Não tem nenhuma versão em português muito conhecida, mas a gente vai cantar uma aqui. E eu espero que, se você souber, nos ajude.
Jesus. Isso foi o que nos aconteceu quando Jesus naquela cruz deu brado de vitória no nosso favor. Aleluia. E o sol não mais brilha, o Deus que um dia me chamou será pra sempre, será pra sempre, será pra sempre. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Uma canção tão linda falando acerca da graça de Deus. E hoje pela manhã, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, nós estaremos prosseguindo com as nossas lições. Hoje nós adentraremos na lição de número 5. Hoje já são 3 de maio de 2020. Parece que não, o tempo voa. E nós dando continuidade ao estudo desta carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós estaremos nesta manhã trabalhando e estudando sobre a temática libertos do pecado para uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, meus amados. Então, que se você, meu amado, tem a sua revista da nossa Escola Bíblica Dominical em casa, por favor, abra a sua revista na lição de número 5. E nós estaremos, juntamente com os irmãos, tratando acerca do nosso texto áureo, da nossa verdade prática, da nossa leitura bíblica em classe. E assim, meus amados, nós estaremos, juntamente com os irmãos, trabalhando esta questão da graça do Senhor, da vida que o Senhor nos traz através de Jesus Cristo, seu Filho. E assim o nosso texto bíblico em classe se encontra em Efésios, no capítulo 2, estaremos lendo os versículos 4 e 5, uma parte desses versículos, diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar conosco. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que coisa maravilhosa! A nossa verdade prática, a nossa verdade aplicada nos diz que, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. O nosso texto bíblico em classe, meus amados, se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 4, e você pode estar acompanhando juntamente conosco. Nos diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus amados, que leitura maravilhosa, que lições preciosas esta carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ele traz para as nossas vidas, ele traz para nós. E assim, meus amados, nesta manhã, o nosso professor, o nosso pastor Ezio Geber, estará trabalhando esta lição. E a lição, ela traz 3 objetivos. A lição, ela vai tratar, com relação, nós refletimos um pouco sobre aquela nossa natureza pecaminosa, o estado em que nós nos encontramos, um estado em que nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado. Então, o nosso professor estará trabalhando exatamente sobre isto. Estará também explicando para nós que nós fomos vivificados através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa preciosa! E também estará trazendo grandes lições para nós, nos informando acerca da salvação de Deus, aonde nós iremos encontrar em Cristo Jesus. E que esta salvação, ela não vem pelas obras, de forma alguma. Ela não vem através de nossos atos, por melhores que sejam os nossos atos, não vem. A nossa salvação, ela vem de uma forma única e exclusiva, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, estas serão lições maravilhosas que nós aprenderemos nesta manhã, que nós possamos estar ligados, linkados, e assim possamos entender que fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E isto é uma grande lição nesta manhã que nós teremos em Cristo Jesus. Então, desde já, nós vamos convidar o nosso professor, o nosso pastor Ezion, para estar conosco, trazendo o conteúdo desta lição para todos nós. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez juntos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Dominical, prosseguindo o estudo da Epístola aos Efésios. Hoje é uma lição muito especial para nós. Eu quero começar fazendo referência à canção que o Paulo e o Neemias cantaram ainda agora. Essa canção que eles denominaram Amazing Grace, e tem algumas traduções em português, Maravilhosa Graça, ou coisa do tipo. Essa é uma das canções muito lindas, e eu queria somente fazer referência a essa canção, porque eu acho que a história dessa canção, ela ilustra o que nós vamos falar hoje. Essa canção, ela foi escrita por um inglês no século XVIII. Ele chamava John Newton. E o John Newton foi uma pessoa que teve uma vida muito complicada, muito difícil, e ele se tornou mercador de escravos. Durante algum tempo, ele se alistou na Marinha Britânica, Marinha Real da Inglaterra, e depois ele largou a Marinha Real e se tornou um mercador de escravos. Por mais que as pessoas, ou a sociedade londrina ou inglesa, pudesse apoiar o mercado de escravos, mas no fundo todo mundo sabia que isso era uma coisa muito errada e muito complicada. A escravização de outro ser humano, de outra pessoa, imagem de Deus. E acontece que o John Newton passou um tempo como mercador de escravos, e um dia
este homem veio a conhecer o Senhor. Este homem, através de uma grande tempestade que houve, seu barco encalhou, e essa experiência forte na vida dele fez com que ele viesse a conhecer a Deus. E ao conhecer a Deus, ele depois veio a estudar e se tornar um pastor. E ele compôs, passou a compor canções, ele apenas escrevia os poemas e alguém colocava música. E uma das canções que foram muito especiais e a história veio trazer até nós foi essa canção que os meninos cantaram, Amazing Grace. E esse homem que era um mercador de escravos olhava para si mesmo e podia pensar assim, puxa, quem sou eu? Quem sou eu, um homem que fez tantas coisas vis, tantas coisas difíceis, tantas coisas ruins, e no entanto foi alcançado pela graça do Senhor. E ele podia falar de graça não com um conceito abstrato ou um conceito teológico que alguém o ensinou. Ele podia falar de graça com uma coisa que ele percebeu na sua vida e na sua história. E quando nós estamos falando hoje, nessa nossa lição da escola dominical, sobre esse texto de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo no capítulo 1 a gente estudou exaustivamente, entendendo quem eram os Efésios, entendendo o que Paulo estava dizendo que Deus fez na vida deles, os chamou, os predestinou, os elegeu, e também os elegeu com o objetivo, os fez filhos de Deus com o objetivo, os selou com o Espírito Santo com o objetivo, para que eles efetivamente fossem alguém que mostrasse a glória de Deus. E na lição passada nós também vimos o desafio de nós avançarmos no entendimento e no conhecimento de Deus. E hoje, estudando o capítulo 2, Paulo vai refletir com os irmãos sobre por que Deus fez isso. Para que Deus fez isso? Para que Deus salvou vocês? Foi porque vocês eram pessoas de gente boa? Foi porque vocês já de alguma forma demonstravam alguma característica importante? Para que Deus fez isso? Nós vamos pensar sobre isso. Lembrando a vocês que a divisão do texto em capítulos é uma divisão, na verdade, recente, e uma divisão que Paulo não dividiu a carta em capítulos. Paulo escreveu uma carta seguidamente, como a gente escreve uma carta. Quer dizer, hoje em dia ninguém escreve cartas, né? Mas como você escreve um e-mail, vai falando os parágrafos e vai sendo seguidos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, não há uma quebra. Paulo diz, eu estava falando sobre isso, agora eu vou falar sobre isso. Essas questões são mais didáticas para nós e para que a gente melhor entenda e consiga organizar o texto para estudarmos. Então, a nossa lição de hoje, ela reflete sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu poderia também pensar em por que é que Cristo fez isso por nós. E qual é a grande ação divina em nossas vidas quando nós falamos na salvação em Cristo. Sobre isso que nós vamos refletir. E eu poderia pensar num roteiro dos capítulos, dos versículos 1 ao 10, que já foram lidos ainda agora. Nós podemos pensar no início sobre a vivificação. Paulo começa dizendo isso, ele vos vivificou, estando nós mortos. Quando você traz vida a alguém, é efetivamente porque estava morta, né? Nós vamos pensar sobre isso. Vida, o conceito de vida, o conceito de morte, sob o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe das potestades do ar? Demonstração do amor e graça de Deus. E vivificados para quê? Vivificados, nós estamos, eu quero sempre registrar isso. Perceba que em Efésios, Deus faz alguma coisa com um objetivo. E quando Deus nos elege, nos predestina para quê? Nós vimos isso no capítulo 1. E agora, quando nós vamos falar, Deus nos vivificou para quê? Não é para nós sairmos daí dizendo, opa, agora eu sou vivificado. Você não é. Não. É com que objetivo? Então, isso é uma coisa sempre ligada. E nós vamos perceber sempre na carta aos Efésios a teologia ligada à prática cristã. Não existem pessoas que tiveram um entendimento de Deus e sua vida não foi transformada. Isso não existe, né? Então vamos lá.
Antes de nós mergulharmos no texto de Paulo aos Efésios, eu queria lembrar vocês outros textos bíblicos do Antigo Testamento que vão nos ajudar no entendimento da carta aos Efésios, especificamente no capítulo 2, ok? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é Gênesis capítulo 2, versículo 7. É a criação do homem. Diz o texto: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembra que nós vamos falar sobre vivificação, ter vida novamente. Então, antes de falar sobre ter vida novamente, eu queria pensar sobre como Deus fez o homem e como Deus colocou vida no homem. E Moisés, quando registra isso no Gênesis, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida. Pode passar. Então, quando ele diz isso, nós percebemos duas ações. Deus formou o homem do pó da terra. Então, formou o homem do barro. E quando ele formou esse homem do barro, ele ainda não tinha vida, ele ainda não tinha ânimo, não tinha ação. A primeiro momento é a formação do homem do pó da terra. Pode passar. E aí, num segundo momento, o texto diz: e ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e este homem foi feito alma vivente. Então, eu quero deixar para você claro, lembrando a você, o registro da criação do homem, o registro de como o homem foi originalmente feito alma vivente. E foi uma ação divina, sopra sobre este homem o fôlego de vida e ele se torna alma vivente. Pode passar. Um outro texto que eu quero lembrar, e é um texto que não fala da criação do homem, mas fala digamos assim, da ressurreição. Fala de vida novamente. É o texto de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é um texto muito conhecido, e os pregadores gostam muito desse texto, eu também gosto. É um texto que fala sobre o vale de ossos secos. Eu quero registrar alguns momentos, porque quando a gente entrar em Efésios 2, a gente vai resgatar algumas coisas desse texto que nós estamos vendo. E eu quero lembrar para você que Paulo era um fariseu, profundo conhecedor das Escrituras. Então, as expressões paulinas, elas são calcadas no conhecimento das Escrituras. Eu diria a você que no conhecimento do Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala em ter vida de novo, quando Paulo fala algumas expressões, a gente vai ver como algumas expressões paulinas, elas têm a ver com esses textos do Antigo Testamento. Paulo tem em mente um background, algo por trás, que tem a ver com esses textos que nós estamos vendo. Por isso que eu estou trazendo esses textos para a gente poder avançar em Efésios 2. Então, quando a gente está lendo Ezequiel 37, o Senhor, diz o texto, a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Então eu quero que você imagine essa cena que o profeta é levado numa visão para um vale cheio de ossos secos. Pode passar. E aí ele diz assim, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Pode passar. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero só que você pense que, imagine que ossos secos não têm absolutamente vida, né? Então, como você falar para o osso seco e dizer a ele ouvir, se ele não tem vida? Para você ouvir, os seus sentidos precisam estar aguçados. Para que os seus sentidos possam estar aguçados, você precisa estar vivo, né? Então ele diz: diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pode continuar. E aí, há uma promessa e há uma palavra de Deus para que esses ossos secos possam reviver. Ele diz assim: eu farei entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis. Sobre vós poreis nervos,
farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Mas era tudo apenas um vale de ossos secos. E ele profetizou, Ezequiel profetizou. E enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram osso com osso. Eu quero que você imagine essa cena, né? Então, a gente já viu os slides anteriores, era um grande vale de ossos secos, ossos misturados, né? Crânio misturado com coisa de costela, costela misturada com pé misturado com mão. Então era uma confusão, assim, sem tamanho, né? O osso de um misturado com o osso de outro, era uma coisa assim, estranha. E essa visão é muito especial. E essa narração de como que as coisas vão acontecendo é interessante. E aí, quando ele profetizava para o vale de ossos secos, os ossos começam a se unir, osso com osso. Quer dizer, um crânio, ele vai se unindo à parte da espinha, que vai se unindo às partes das costelas, que vão se unindo também aos ossos do braço, que eu já não me lembro mais como chama esses ossos aí, faz tempo que eu estudei isso. E de repente, essas caveiras, essa expressão correta, essas caveiras, elas vão começando a se organizar. Então vocês imaginem, é uma cena assim, meio complicada, mas essa cena de Ezequiel é perfeita. Era um vale de ossos secos, essas caveiras vão começando a se estruturar, digamos assim. Pode passar. E aí diz o texto continuando, olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu sobre eles, mas não havia espírito neles. Então você imagine que aqueles ossos, de repente, no texto anterior, a caveira se formou. Sim, mas era só uma caveira. E agora, dentro dessa caveira, começa a se formar nervos e músculos. E músculos. E essas caveiras vão formando, de repente, recompondo o ser humano. Mas diz o texto, não havia espírito neles. Quando alguém morre, está ali o corpo ainda. Não é uma caveira. Se tornará depois de algum tempo. Mas não tem espírito, ele está morto, né? Pode continuar. E aí diz o texto, Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Já não são mais o vale de ossos secos, agora são mortos para que vivam. E ele profetizei. Então o Espírito entrou neles e eles viveram. Eu quero que você pense tudo isso como uma ação divina. Ossos secos não dizem, eu quero agora virar de novo um ser humano e voltou a viver. Então foi preciso que houvesse uma ação divina para que esses ossos secos, eles deixassem de ser ossos secos e se tornassem novamente pessoas. E diz o texto, versículo 10, e essas pessoas se puseram de pé, e um exército muito grande, Ezequiel 37, 10. E aquilo que era antes um vale de ossos secos, se tornou um exército cheio de vida, com vontade de lutar, com vontade de avançar. Ezequiel 37, 12 vai continuar, e eu quero só ler essa versão King James. Ele diz assim, contudo profetiza e prega-lhes, assim diz Yahvé, ou o Senhor, o eterno e soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à vossa terra. O que Ezequiel está profetizando? Pode passar. Meus irmãos, Ezequiel profetizou a restauração de Israel. Ezequiel é um dos profetas do cativeiro. Ele profetiza, inclusive, na Babilônia. E essa profecia é uma profecia muito relevante. O povo de Israel estava espalhado, o povo de Israel já não era mais povo. E Deus diz que, assim como aquele vale de ossos secos se tornou novamente em pessoas, num grande exército, o povo de Deus novamente voltaria a ser povo de Deus. Haveria uma restauração de Israel.
E eu acredito perfeitamente na contextualização desse texto, que Ezequiel quis profetizar isso, era exatamente isso que estava sendo dito. Mas, meus irmãos, não é só isso. Não é só isso. A profecia, ela tem o seu cumprimento naquele momento, mas ela tem um cumprimento também mais amplo mais à frente. Pode passar. E eu quero fazer também referência a um outro texto. João capítulo 3. Talvez você esteja dizendo assim, Ezion, o negócio está ficando confuso. Porque a gente está em Gênesis, passamos em Ezequiel, agora estamos em João para estudar Efésios 2. Tenha calma, tenha paciência, você vai entender. João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos é um mestre em Israel, uma pessoa do Sinédrio, uma pessoa que conhece as Escrituras. E conversando com Jesus, ele vai procurar Jesus de noite. Jesus começa a falar com ele sobre o reino de Deus. Registro que esse é o único momento no Evangelho de João que se é registrado sobre o reino de Deus. Os outros evangelhos, eles conversam abundantemente sobre o reino. Em João, apenas aqui, Jesus fala com Nicodemos sobre o reino de Deus. Jesus diz a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Se não nascer da água e do Espírito. Nascimento do Espírito. Jesus fala, é o texto clássico, do novo nascimento. Nascer de novo. E Jesus fala da água e do Espírito. Eu não vou falar sobre o nascer da água. Isso é um outro momento. Mas eu queria que você pensasse sobre o nascer do Espírito. Pode passar. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? João 3,10. Você devia entender o que é nascer do Espírito. O que é nascer de novo? Eu queria que você relembrasse Ezequiel 37. Eu queria que você lembrasse Gênesis 2. Em Gênesis 2, para que o homem tenha vida, tem que soprar sobre ele o fôlego de vida. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Em Ezequiel 37, quando aquele vale de ossos já agora já não é mais um vale de ossos, já são pessoas com carne, mas sem vida ainda, é preciso que o sopro de Deus venha sobre eles e eles tenham uma vida novamente. Jesus diz para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. O Espírito é aquele que deu vida. O Espírito é aquele que fez viver de novo. Pode passar. Meus irmãos, Ezequiel, Jesus e Paulo estão falando a mesma coisa. Em todos esses textos que nós estamos lendo, nós estamos falando de vida. Para ter vida, alguém tem que soprar em você o fôlego de vida. Jesus diz para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. O nascimento do Espírito é algo que o Espírito age na vida de alguém. Ok? Você vai entender melhor o que Paulo quer dizer. Pode passar. E aí, Efésios 2, Paulo diz assim, ele vos deu vida, ele vos vive e pecados. Efésios e Éfeso. Antes, nós já vimos que eles eram os pagãos, eles eram pessoas que viviam uma vida, inclusive, muito complicada, alguns envolvidos com o processo de bruxaria, outros envolvidos com coisas estranhas. Nós vimos também na aula passada que a Diana dos Efésios não deixava de ser também alguma coisa de poderes demoníacos. E esse povo vivia essa realidade. E diz Paulo que eles estavam mortos nas vossas transgressões e pecados. Nós não estamos falando da morte física, nós estamos falando de morte espiritual. Nós estamos falando daquele vale de ossos secos, onde não havia absolutamente vida. Nós estamos falando, e eu quero que você pense, quando eu estou falando de morte espiritual, nós também podemos pensar que o homem, quando pecou, lá no Éden ainda, aquele homem cheio de vida,
ele morre espiritualmente. É o que no conceito teológico chama de depravação total. Este homem, ele passa a viver longe de Deus, ele passa a viver uma vida espiritualmente morta, igual ao vale de ossos secos. Mas eu preciso que você entenda também, que quando eu estou falando disso aqui, morte espiritual, estando mortos em transgressões e pecados, eu estou dizendo que o homem que não tem o Espírito de Deus, ele está morto. E talvez você diga assim, puxa vida, mas eu conheço tanta gente boa e que nem conhece a Deus e que nem anda nos caminhos de Deus. A morte espiritual não quer dizer que a pessoa ela não seja uma pessoa boa. Tem pessoas que são boas, sim. Mas elas podem ser pessoas boas, mas nós estamos falando de vida espiritual, vida com Deus. E se você está longe de Deus, se você está longe de Cristo, se a vida de Cristo não está na sua vida, se o Espírito de Deus não está na sua vida, você é vale de ossos secos. Você não tem vida espiritualmente falando, você está morto. Pode passar. E aí Paulo continua dizendo, nos quais andastes no passado. Quer dizer, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês andavam no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar. Eu quero lembrar vocês, nós falamos isso na semana passada, no capítulo 1, Paulo vai falar que Jesus é superior a todas as potestades, a todos os poderes. E nós falamos que o mundo espiritual existe e Cristo é superior a todos esses poderes malignos que existem. Inclusive nós fizemos um link sobre o paganismo em Éfeso e os poderes espirituais que ali estão atuando. E o texto diz, segundo o príncipe do poderio do ar. E eu fico pensando com você, quem é o príncipe do poderio do ar? Antes vocês viviam mortos, e no meio dessa morte, quem imperava? Quem era o Senhor desse vale de ossos secos, desse vale de gente morta espiritualmente? Quem é esse príncipe do poderio do ar que ele está falando? Quem? Pode passar. De quem nós estamos falando? A resposta está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz o texto assim, aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Estamos falando da morte espiritual. Aquele que tem o poder da morte espiritual, isto é, o diabo. O escritor aos Hebreus está esclarecendo para nós. Senhor, mas esse ser aí alado é o diabo. Meus irmãos, o diabo é o ser espiritual. Isso aqui é só uma coisa gráfica para a gente representar os poderes malignos, né? Mas, quando a gente está falando de seres espirituais, não tem como a gente fazer selfie com ninguém, nem tirar foto, nem dizer que é assim, tem chifre, tem rabo, tem não sei o quê. Isso aí são coisas da arte humana, né? Mas seres espirituais não têm corpo como nós temos. Mas isso aqui é para a gente apenas refletir. Quando Paulo está dizendo que nós vivíamos antes como esses mortos do vale de ossos secos, quando nós estávamos mortos espiritualmente, nós vivíamos sob o poder do príncipe do poderio do ar. E quem é ele? Ele é que tem o poder da morte espiritual. Isto é, o diabo. Segundo o Espírito, e aí Paulo falou outra expressão também. Como que vocês viviam, irmãos? Mortos, sob o poderio do príncipe da potestade do ar. Como vocês viviam também? Vocês viviam segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. E quem é o Espírito que opera nos filhos da desobediência? Que eco nós vamos encontrar nas Escrituras, onde nós encontraremos sobre a desobediência? Será que não é Gênesis 3:4? Será que esse príncipe do poderio do ar não é o mesmo espírito da serpente que levou os homens à desobediência? Disse a serpente à mulher, com certeza não morrerás. Pode comer. Com certeza você não vai morrer.
O que ela estava fazendo? Ela estava incitando o homem à desobediência. Ela estava... É importante isso. A responsabilidade da desobediência é do homem. Mas o príncipe do poderio do ar é chamado espírito da desobediência. Por quê? Porque incita a desobediência. Incita a fazer diferente do que Deus disse. A fazer diferente do que o Senhor ensinou. E era assim que esses irmãos viviam. Alguns conscientemente, outros nem tão conscientemente assim. Viviam assim, segundo o espírito dos filhos da desobediência. Essa expressão filhos da desobediência é interessante. Quer dizer, quando você pratica uma coisa, você o texto fala como filho dela, né? Então quem pratica o pecado é filho do pecado. Quem pratica a desobediência é filho da desobediência. Pode passar. E ele ainda continua dizendo, nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. E aí tem uma outra expressão, filhos da ira. Quer dizer, as pessoas que andam segundo o príncipe do poderio do ar, a pessoa que anda como um filho da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, obviamente essa pessoa é, por natureza, filho da ira. O que dizer filho da ira? Essa expressão é importante a gente pensar um pouco. Um Deus santo espera que os seus filhos sejam obedientes. Um Deus santo que criou o homem lá no Gênesis, ele vai dizer, olha, está aqui você para desfrutar de tudo. Mas na medida que esse homem desobedece, esse homem passa a ser um Deus. Eu quero que você pense no seguinte, um Deus santo, um Deus justo. É um Deus que não aceita, que não comunga com o pecado ou com a desobediência. É por isso que quando o homem peca, quando o homem desobedece, ele é expulso do jardim de Deus. Ele precisa estar longe. Por quê? Porque ele pecou contra Deus. Ele passa a ser efetivamente alguém que vai receber a justiça de Deus e a ira de Deus. Então, todo que peca, começando com Adão, e eu preciso que você visualize, inclusive, o julgamento daqueles envolvidos ali no pecado original. O homem, a mulher, a serpente, todos recebem um julgamento. Porque um Deus justo julga sobre todas as coisas. E a ira desse Deus cai sobre o pecado, sobre os pecadores. Então, Paulo está dizendo o seguinte, nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza aqueles que receberíamos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Porque um Deus santo, um Deus justo, ele julga e julga de acordo com a sua santidade e justiça. Pode continuar. Mas eu quero lembrar para vocês aquilo que nós já vimos em Ezequiel 37. Diz assim, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos túmulos. E agora, Efésios 3:4, Paulo diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia e a graça de Deus, elas não se revelam apenas em Cristo e no Novo Testamento. Os eventos que Israel vai vivenciar no Antigo Testamento são eventos que nos fazem entender claramente a misericórdia e a graça de Deus. A graça de Deus, que foi manifesta em Israel, ela é manifesta em nós agora. Em nós que antes não éramos povo, em nós que antes éramos apenas um vale de ossos secos, e agora ele abriu os nossos túmulos e nos fez viver nele. Pode passar. Lembro para você, quando ele diz, farei entrar em vós o fôlego de vida, e porei o meu espírito em vós. Paulo diz assim, Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele. E não apenas nos ressuscitou, ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Não apenas nós passamos a ter vida em Deus,
mas nós fomos trazidos para sentar em lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, o Cristo, o Filho de Deus, nos chama a sentar com Ele. Nós já estamos em lugares celestiais. Puxa, Senhor, mas nós estamos aqui no Brasil, nós estamos em Fortaleza, nós estamos uma das capitais mais atingidas pela pandemia, mas como que nós estamos em lugares celestiais? Olha para mim, irmão. Você está em lugares celestiais, em Cristo. Porque tudo isso que nós estamos vivendo aqui são coisas que não obrigatoriamente vão nos atribular e nos angustiar. Porque o nosso coração está em Cristo, em lugares celestiais. Porque a nossa vida está guardada nele. Embora que nós estejamos caminhando aqui na nossa cidade, envoltos em ameaça de pandemia e vírus, mas espiritualmente nós já estamos em lugares celestiais em Cristo. Guardados nele, protegidos nele, vivendo para a glória dele. Amém? Para quê? Para que Deus... E a grande questão é, para que Deus está fazendo isso? Para que Deus vai chamar um povo, um vale de ossos secos, mortos, gente que é filho da ira, gente que está sob o poderio do príncipe das potestades do ar? Para que agora eu vou trazer esse povo, vou dar vida, vou fazer uma história nova? Para que agora eu vou pegar esses efésios que estão aí como pagãos, como gente envolvida com bruxaria? Para que isso? Paulo vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. As demonstrações de amor, de misericórdia de Deus, é para demonstrar os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Quando nós estamos hoje falando sobre a profecia de Ezequiel e vendo o cumprimento dessa profecia de Ezequiel, nós podemos perceber a graça de Deus. Quando nós hoje olhamos para os efésios, que era um povo pagão, um povo distante de Deus, de repente ali naquele lugar, naquela grande cidade de Éfeso, foi constituída uma grande igreja. Para que Deus fez isso? Isso há, sei lá, 17 séculos atrás, 18 séculos atrás, 19 séculos atrás, 20 séculos atrás. Para que Deus fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros, para nós hoje que vivemos 19 séculos depois, as abundantes riquezas da sua graça. Para que Deus resgatou John Newton? Aquele cara que era mercador de escravos. E nós podemos falar dele hoje, 200 anos depois. 2 séculos depois. Para que Deus fez isso? Naquele homem que não merecia absolutamente nada. Para mostrar para mim e para você hoje, 2 séculos depois. E talvez daqui 300 anos alguém possa falar do John Newton de novo. Nós estamos falando do John Newton porque o John Newton veio para nós hoje com a canção. Mas nós podemos falar de outras pessoas. Eu podia falar, por exemplo, de Agostinho. Agostinho foi um rapaz inteligente, mas que vivia dissolutamente. Mas um dia ele é alcançado pela graça de Deus. Para que isso? Paulo está dizendo, para mostrar nos séculos vindouros. Estamos falando de Agostinho, estamos falando de alguém que viveu no século V, no século IV, V. Isso quer dizer alguma coisa há 1500 e 1600 anos atrás, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco. Pela sua benignidade para conosco. Pode passar. E aí nós temos o conceito, quando a gente fala de graça, no grego é charis. Essa palavra é de onde vem algumas palavras nossas, né? Por exemplo, carisma. Carisma vem de charis. A pessoa carismática tem a ver com charis.
No Antigo Testamento, observamos um par de palavras, duas palavras que correspondem à graça no Novo Testamento. Esed e Emet. Bondade ou misericórdia e fidelidade. Essas duas palavras elas estão muito presentes no Antigo Testamento. Deus, quando dá a lei, ele se manifesta em bondade e fidelidade. Em Deuteronômio 7, o Deus que nos tirou do Egito diz respeito à sua bondade e à sua fidelidade. Então, graça não é uma coisa que nós vamos encontrar puramente no Novo Testamento. João, quando diz no seu prólogo, no capítulo 1, que Jesus se revelou cheio de graça e de verdade. Essa graça não veio apenas em Cristo, essa graça estava na lei. Essa graça também era manifesta por Deus na aliança, no Antigo Testamento. E essa graça, Moisés, esse texto de Deuteronômio 7, quando Moisés discute com Israel, diz assim, sabe por que Deus escolheu vocês? Não é porque vocês eram o maior povo, o melhor povo. Não, esquece isso. Deus escolheu vocês porque Ele vos amou. Em outras palavras, Moisés estava dizendo para Israel, Israel, vocês são um povo escolhido de Deus por causa da graça de Deus. Só que essa palavra, se nós usarmos na boca de Moisés, é um anacronismo. Né? Mas Moisés conhecia Esed e Emed, bondade, misericórdia e fidelidade, que corresponde à graça de Deus. Que corresponde, a gente simplesmente fala assim, graça é o favor imerecido de Deus. Cuidado para você não, digamos assim, esvaziar o sentido de graça. É um sentido profundo. Diz respeito a uma misericórdia sem tamanho, a um amor sem explicação, a uma fidelidade de Deus que diz respeito Ele não era obrigado. Eu quero que você entenda isso. Quando a gente fala de favor imerecido ou de graça, é o seguinte, Deus não tinha obrigação disso. Deus não tinha obrigação de chamar Israel. Deus não tinha obrigação de salvar a mim, a você. Deus não tinha obrigação de chegar ao vale de ossos secos e dizer assim, vamos fazer vida de novo nesse negócio aqui. Não. Mas Ele faz isso. Por que Ele faz? É a sua graça. É para manifestar a sua graça. É para mostrar para mim, para você, para as gerações vindouras, como Paulo diz, os séculos vindouros, o quanto Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Pode passar. E aí Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo aos irmãos o seguinte, meus irmãos, Deus está manifestando em vocês a sua graça. Vocês estão sendo salvos unicamente pela graça de Deus. Vocês não estão sendo salvos pelas obras de vocês. Vocês não foram alcançados pelo Senhor porque vocês são gente boa. Mas não, vocês eram apenas vale de ossos secos. Foi o Senhor que deu a vocês o fôlego de vida e que lhes fez viver de novo. É uma ação divina em nós. E essa ação divina é a ação da graça de Deus. Ele nos vivificou quando nós estávamos como? Mortos. Então, essa ação da salvação de Deus é uma ação divina. É uma ação da graça. É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Que eles precisam entender que o que motivou a salvação deles, o que está por trás disso tudo é a graça de Deus. A graça que nós somente recebemos e glorificamos a Ele. Recebemos e damos graças a Ele, porque Ele nos alcançou pela sua graça. Qual o objetivo de Deus ao nos vivificar? Por que Deus está fazendo isso? Porque tem que Deus nos está dando vida de novo pela sua graça, pela sua misericórdia. Para que isso? Para que a gente saia por aí dizendo, eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu acho interessante que tem pessoas que acham que é só para isso. Como outros dizem, eu sou predestinado, eu sou eleito, pronto. Alcançados pela graça para quê?
Vivificados para quê? Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 2. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E você diz assim, espera aí, nós não somos salvos pelas nossas obras? É isso que Paulo está dizendo, somos salvos pela graça. Então não precisa praticar boas obras. Sim, se nós somos salvos pela graça, então as boas obras não interessam. Meu irmão, Paulo está esclarecendo para mim e para você o seguinte, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Então nós fomos vivificados, Ele nos deu vida, fala assim, pronto, agora você tem vida. E viva praticando boas obras. Deus preparou para que andássemos nela. Cada boa obra que você faz, você está glorificando a Deus. Foi para isso que o Senhor nos criou. Eu quero pensar nesse texto aqui, quando ele diz assim, somos feitura sua. Lembra que nós falamos sobre Gênesis 2? Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. E este homem foi feito para as boas obras. Este homem foi feito para glorificar a Deus. Mas o que aconteceu com este homem? Este homem pecou, este homem caiu. Este homem se tornou vale de ossos secos. Então o que é que Deus faz? Vem de novo e novamente sopra neste homem o fôlego de vida. Só que este sopro não é mais a vida física deste homem. Este sopro agora diz respeito à vida espiritual deste homem. Então nós já, antes de conhecermos a Cristo, nós já tínhamos vida, já respirávamos, já estávamos agindo, mas éramos mortos espiritualmente. E agora somos vivos espiritualmente falando. Temos vida em Deus. E tendo vida em Deus, temos vida para quê? Para as boas obras. Ele nos deu vida para as boas obras, para que andássemos nela. Então, assim como quando Deus criou Adão, Ele o criou para as boas obras. Quando Deus nos dá vida novamente em Cristo pela sua graça, Ele faz isso para as boas obras. Para que nós possamos agir no mundo com boas obras. Então, não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para a prática de boas obras. Quando ele fala assim, somos feitura sua, eu fico pensando muito no Gênesis. Deus criou o homem do pó da terra, criou com suas mãos, feitura sua, ele o fez com as suas mãos. E aí eu fico pensando, meus irmãos, que agora nós estamos sendo feitos novamente. Feitos, criados, vivificados por Cristo para uma nova vida nele. Isto entendemos que é por sua graça. E isso entendemos que não é porque nós merecêssemos absolutamente nada, mas é a grande bondade e misericórdia do Senhor que podem convergir para uma palavra, a graça de Deus. A graça, ela não nos faz nos sentir orgulhosos. Ela não nos faz nos sentir importantes. Puxa, eu sou importante. Fui alcançado pela graça. A graça, pelo contrário, ela nos faz sentir humildes. Ela nos faz sentir gratos. Ela nos faz adorar a Deus e glorificar a Deus. Usando outro texto de Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode colocar suas perguntas agora para que a gente possa responder juntos.
Nós vamos ter mais um momento de louvor. Enquanto você elabora suas perguntas, coloca aí no chat e a gente vai responder aí com você. Deus te abençoe. Pode ser, meus irmãos, novamente. Vamos adorar o Senhor com uma linda canção. Dores antigas vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Marcha sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Aqui. Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Levantar do vale, onde quer os ossos secos, com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Senhor, um povo forte marcha sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, vai se mover, tudo volta ao lugar.
Deus. Quando o vento soprar, tudo se move. Quando o vento de Deus se move, quando o vento de Deus acontece, a vida, a fôlego de vida, a vivificação. Eu louvo a Deus porque o vento de Deus, ele soprou nas nossas vidas. O vento de Deus, a sua graça nos alcançou. Amém? Vivíamos mortos. Vivíamos longe de Deus. Igual aquele vale de ossos secos. Mas o Senhor nos alcançou e nos restaurou. Amém? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, meus irmãos, que cada dia nós possamos ter essa consciência de que somos salvos pela graça de Deus. Algumas pessoas acham que quando a gente tem entendimento disso, então a gente passa a agir de qualquer jeito no mundo. É exatamente o contrário. Quando nós temos consciência de que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós queremos agir para agradá-lo, porque não somos mais filhos da desobediência, porque agora somos filhos da ira. Se alguém que diz que foi alcançado pela graça de Deus e vive na desobediência, claramente ele é um filho da ira. Claramente ele é alguém que não está entendendo absolutamente nada. Estou querendo com isso dizer que nós não pecamos? Não, de jeito nenhum. Uma coisa é dizer que nós não pecamos. Todos nós pecamos. João diz que quem disser que não tem pecado, já está pecando, é mentira. Mas não vivemos na prática do pecado. Não vivemos na desobediência. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Uma coisa é viver na prática da desobediência. Outra coisa é pecar porque pecadores somos. Mas, pela graça de Deus, somos alcançados e somos salvos em Cristo. Que você possa, nessa manhã, glorificar a Deus, pois somos salvos pela graça. Amém? Vamos orar, meus irmãos, não tem perguntas, né? Eu quero orar com você e quero louvar a Deus pelos irmãos que estão sempre conosco na escola dominical. Aqueles que não vinham à escola poderão agora estar em casa e mesmo assim participando da escola. E quando essa pandemia passar, venha presencialmente participar com os nossos irmãos, nossos professores, uma das classes da escola dominical, em nome de Jesus. Quero lembrar vocês que logo mais já está iniciando o culto no Templo Central e à noite, às 18 horas, teremos também o culto no Templo Central. E lembro a todos, meus irmãos, que amanhã nós teremos a ceia do Senhor. Então, vamos passar as orientações, mas é preciso apenas que você adquira um pouco de suco de uva, ou que suco, algo que valha, alguns recipientes para que quem estiver em casa e que está em comunhão com o Senhor possa participar, o pão, e você vai ligar o culto, vai participar do culto e o pastor vai estar celebrando e você vai estar seguindo as orientações do pastor e cear junto. Amém? Não sabemos quando voltaremos dessa quarentena, então vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento juntos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Só temos a agradecer a Ti, só temos a Te agradecer com as nossas vidas. Queremos que as nossas vidas Te glorifiquem, que o Teu nome seja glorificado em nós, porque fomos alcançados pela Tua graça. Obrigado, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que têm se esforçado para fazermos essa nossa escola da melhor forma possível. Pela vida de cada um dos meus irmãos, eu Te louvo, Pai. Pelos meus irmãos que estão sempre buscando conhecer mais a Ti e se aprofundar na Tua palavra. Muito obrigado a Ti, nos dá um dia abençoado na Tua presença. Dá-nos graça, Senhor, para vivermos esse tempo de dificuldade, mas cada dia
sermos fortalecidos em Ti. Fortalece a vida de cada um dos meus irmãos. Nos ajuda. Precisamos cada dia mais da Tua mão e da Tua graça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.